Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Desenvolvendo Temas para o WordPress. Nesta aula vai ser uma aula bem interessante, vamos apresentar um recurso muito poderoso que dá uma grande liberdade para você como desenvolvedor de temas, certo? Que é os Custom Posts, certo? Antes disso, vou só falar sobre um detalhe que ficou pendente da aula passada, que é o seguinte: nós definimos aqui um excerpt, certo? E aqui eu populei esse primeiro post com algumas informações, certo? Lembra que eu falei que quando um post ele não tem aqui um resumo, que está vazio, ele puxa daqui, do conteúdo, certo? Ele tem um limite padrão de palavras. Só que no nosso caso esse limite está muito alto, porque aqui está quebrando, ele está passando aqui o conteúdo, está ficando em cima da data e está sendo ocultado ele. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um filtro para alterar o número de palavras que o Dexert exibe, né, por padrão. Então para fazer isso, nós vamos aqui no Functions, certo? Eu vou criar um filtro aqui embaixo. O nome o filtro o gancho que nós vamos utilizar se chama Excerpt Length, certo? É um filtro que o WordPress já traz pra gente, certo? Nós vamos adicionar uma função a esse filtro, né? Quando eu falo criar um filtro, na verdade eu quero dizer adicionar uma função a um filtro, né? Então eu vou chamar essa função de ZNWP Excerpt Length. E aí vamos criar essa função. Ok. Ela recebe, né, o length, né? Que é o padrão, né? Que é a quantidade padrão de palavras que é exibida. Só que nós podemos simplesmente ignorar essa quantidade. Eu posso vir aqui, por exemplo, retornar: eu quero exibir 15 palavras. E aí, deu um refresh. E agora sim, ele está exibindo aqui o trecho, está limitando e não está mais quebrando. Está colocando inclusive aqui esses 3 pontinhos também, que também é possível remover criando um filtro para isso. Beleza? Então agora sim, vamos partir para o que interessa nesta aula, que é Custom Posts, certo? Primeiro, como é que nós vamos utilizar os Custom Posts? Nós temos aqui no nosso layout aqui uma seção chamada Projetos. Eu poderia simplesmente criar uma categoria chamada Projetos. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou criar um custom post do tipo Project, certo? E aí, na prática, isso vai me dar aqui um novo menu aqui no WordPress, no painel, chamado Projetos. E neste Projetos, eu posso colocar, por exemplo, espécies de categorias que não são exatamente categorias, são taxonomias, mas isso aí eu vou explicar na próxima aula. E eu posso adicionar mais coisas do que tem, por exemplo, lá em posts, né? Eu vou trazer aqui para vocês o painel já pronto aqui quando criarmos o custom posts. Então, por exemplo, depois que nós criarmos os custom posts, nós vamos ter aqui um menu chamado projetos. E aí, quando eu entrar nesse menu, eu tenho aqui uma listagem semelhante aqui a de posts. Eu posso entrar aqui no projeto. E aqui, neste post aqui, eu já criei categorias de projetos, tags de projetos. Aqui tem a mesma imagem destacada, certo? Então, um custom post na prática, ele em vez de você utilizar somente os posts, você tem um novo tipo de posts, certo? Então você tem na prática um novo menu e um novo tipo de posts, certo? Então, para criar isso, não é muito difícil. Nós precisamos utilizar uma função que é a register post type, ok? Só que para registrar custom posts, nós precisamos fazer isso na action init. Então eu vou fazer o seguinte: na action init eu vou chamar uma função que eu vou criar ainda, que é a função znwp register post types. Aqui embaixo eu vou criar essa função znwp register post types.
E nela eu vou utilizar uma função, que é a função register post type, certo? Eu recomendo fortemente que vocês abram o Codex para estudar sobre os parâmetros que essa função tem. Então aqui nós temos, né, a entrada dessa função aqui no Codex do WordPress. Então vocês podem ver os diversos parâmetros que ela recebe. Nós podemos, por exemplo, setar todos os labels de qual é o nome que eu devo dar a cada coisa, né? Se eu quero que o nome do menu seja projetos, eu defino aqui. Se eu quero que o botão de adicionar novo seja, por exemplo, adicionar novo projeto, eu defino aqui nos labels, certo? Como é que eu sei isso? Simplesmente lendo aqui a documentação. Por exemplo, add new, qual é o texto que deve aparecer quando eu for adicionar um novo, certo? E aqui tem vários outros parâmetros que eu recomendo fortemente que vocês deem uma parada, leiam alguns parâmetros, certo? Para poder entender melhor como é que isso funciona. Nós temos aqui, por exemplo, um parâmetro bem interessante, que é a posição. Você dá alguns valores e se você dar 10, por exemplo, eles ficam aqui abaixo do menu média, certo? Se você dá 20, fica abaixo de pages, certo? Eu não vou... não tem como eu explicar todos esses parâmetros aqui. Isso aí demandaria mais de uma aula e longas aulas, certo? E como o objetivo é voltado para temas, certo? Eu não vou explorar todos os detalhes. Eu vou falar sobre o que vocês precisam saber para criar um custom post, certo? Custom post é utilizado muito também para criação de plugins, certo? Então, se fosse um curso de plugins, aí sim valeria a pena falar muito mais e dissecar muito mais sobre esse recurso, certo? Mas vamos para a prática. Quando eu chamo minha função, eu tenho que primeiro, qual é o primeiro parâmetro? É o nome do meu custom post. Eu vou chamar ele de project. Isso aqui é o nome do custom post, é o post type, certo? Não é nem o nome, né? É o post type, seria o slug. Então, colocar project sem acento, tudo minúsculo, sem espaço, certo? Isso aqui é um slug, é um identificador do custom post, certo? E aí eu passo um array de configurações, certo? Vamos aqui passar um array. E lembra que nós vimos lá que tem o tal dos labels. Os labels, eles recebem também um array. Um array com todos os labels, certo? Então vamos lá. O nome vai ser projetos. O nome no singular vai ser projeto. Isso aí faz com que o WordPress automaticamente gerencie, né? Se um dado momento tem que aparecer no singular, né, ele sabe como exibir o nome no singular. Então por isso que você passa para ele. Qual vai ser o item quando eu quiser adicionar um novo item? Um novo projeto, né? Adicionar projeto. Editar. Edit item, né? Quando eu for editar, editar projeto, certo? Claro que vocês podem passar mais labels aí, eu estou passando os principais para que nós possamos ter o custom post customizado, certo? Public é o que nós queremos. Nós queremos que tanto seja exibido no painel esse post type, como eu quero que seja possível eu fazer uma consulta por este post type. Este parâmetro public, ele é na verdade ele é base para a definição de outros parâmetros. Então, se você setar true para public, ele já seta true para outros parâmetros internos que não vou me focar agora, mas é importante saber disso futuramente, certo? Um outro parâmetro é res arquivo. Eu tenho que setar isso para true se eu quiser que seja possível criar uma página de índice, não uma página que exiba, né, todos os posts desse custom post, certo? Então eu tenho que setar este parâmetro para true, para ter essa possibilidade, certo? Um outro parâmetro é o support. O que eu quero habilitar nesse meu custom post? Se eu colocar só title, por exemplo,
Ou seja, ele vai habilitar somente o título nesse custom post. Se eu dar um refresh aqui, nós já temos aqui projetos aparecendo. E se eu criar aqui um novo projeto, ele só mostrou para mim o título. Por quê? Porque eu só defini aqui o title. Só que eu quero mais que isso, né? Eu vou querer o editor e eu quero também um thumbnail, certo? Lembrando que mesmo que você coloque thumbnail aqui, você tem que ter setado previamente o Team Support, né, para setar aqui os posts thumbnails, beleza? Então isso daqui finaliza a nossa criação deste custom post, certo? Então nós já podemos estar criando aqui alguns projetos. Eu vou fazer isso, eu vou criar aqui projeto 1. Vou colocar aqui um conteúdo aqui grande. Vou usar uma imagem destacada, certo? E aí eu vou enviar aqui outros arquivos. Vou enviar essa imagem aqui. E vou escolher, né, essa imagem destacada. Eu vou publicar. Por enquanto não vai aparecer em canto nenhum. Ok. Vamos agora criar um outro projeto, né? Vou criar aqui 4 projetos. Vou enviar aqui outra imagem. Beleza, vamos botar conteúdo aqui. Publicar. Certo? E aí, para agilizar, eu vou criar os outros 2 posts. E aí nós voltamos para a aula. Ok, eu já criei aqui os 4 posts, certo? Melhor, 4 projetos, certo? Do tipo project. Percebam que aqui no painel aqui tem um post type igual a project, certo? Que é o tipo de post que nós criamos, certo? Agora nós vamos aqui em home project. Nós vamos puxar agora os projetos. Nós fazemos isso também com uma consulta personalizada. Então vamos colocar aqui últimos projetos. E aí vamos fazer aqui a nossa consulta. Vou chamar aqui de projetos igual a new wp query. Vou passar aqui um array. Qual vai ser os parâmetros? Agora eu tenho que especificar qual é o tipo de post que eu quero, né, exibir. Então passo post type é project, que é o que nós criamos, certo? E eu quero exibir até 4 posts deste tipo. Ok, finalizei a minha consulta. O resto é a mesma coisa. Então eu posso fazer aqui o while projetos have posts, projetos the post, finalizar aqui embaixo, certo? E aí eu posso simplesmente popular aqui as informações, certo? Então, para agilizar nossa aula, como nós já fizemos isso, certo? Aqui está bem semelhante, eu vou já trazer aqui pronto para gente, para agilizar o nosso trabalho. Ok, já estamos puxando aqui, temos o mesmo problema da última box necessitar de uma classe last. Então, vamos fazer aqui algo semelhante ao que fizemos. I igual a 1, class igual a vazio, if I igual a 4, agora é 4, certo? Minha class vai ser last e volta para 1 e eu sempre incremento, beleza? Ok, vamos dar um refresh aqui. Ok, tivemos aqui algum pequeno problema, certo? Vamos verificar o que houve. Ok, aqui faltou colocar a tag figure, né? Abrir a tag
Figure, certo? Inclusive faltou também eu colocar a minha classe, certo? Na hora que eu dei o Ctrl C, Ctrl V, eu engoli a tag de abertura e também não tinha colocado aqui o class left, né? Ok. Vamos dar um refresh. Ok, está vindo aqui os nossos últimos projetos, certo? Então, se eu entrar, ele já vai estar exibindo aqui para, ou melhor, ele não está exibindo, deu aqui uma página não encontrada. Isso aqui é importante e foi bom que isso tenha acontecido. Quando nós criamos um custom post, novas regras de reescrita da URL são criadas. Se vocês perceberem, aqui na URL está project e nome do projeto. O que acontece? Quando nós criamos um post type, nós precisamos dar um flush nas regras de reescrita. Nós podemos fazer isso tanto via uma função do WordPress, mas podemos rapidamente vir aqui em configurações, links permanentes. Assim que eu entro aqui, o WordPress já recria todas essas regras para a gente, certo? Por que esse problema aconteceu? Porque eu já tinha definido as minhas regras de reescrita, certo? Se eu tivesse como padrão, eu não preciso dar um flush, porque eu sempre passo o ID. Então, como eu já tinha definido meus links permanentes, né, como sendo um padrão que necessita de regras, né, de reescrita, então é preciso dar um flush quando você adiciona ou modifica alguma regra para reconstruir as regras de reescrita. Então, se eu dar um refresh, agora sim, ele já redirecionou para a página single, certo? Perceba que nós vamos precisar configurar aqui a nossa single, porque aqui, por exemplo, ele não está exibindo nada aqui, está vazio, certo? Nós vamos fazer isso na próxima aula. Nós vamos criar taxonomias para o nosso custom post, certo? E essas taxonomias serão exatamente aquelas categorias de post e as tags que eu mostrei para vocês no início da aula, certo? Para finalizar nossa aula, nós precisamos aqui criar um link para o usuário poder ver todos os projetos. Como é que nós fazemos isso? Certo? Eu vou aqui embaixo, vou traduzir, né? Colocar aqui todos os projetos. E aqui eu não vou dar um permalink, eu tenho que dar um link para uma página em que o usuário possa ver todos os projetos. Então, eu vou usar uma função que é a get post type archive link. Eu passo o custom post project, certo? Só que tem um detalhe, nós não criamos ainda essa página, certo? Eu vou abrir aqui para vocês aquela imagem da hierarquia de templates novamente, certo? E o que acontece? Quando eu estou numa página de arquivo, né? Ele verifica: é um arquivo de custom post? Sim. Se for, ele vai carregar, né, o arquivo traço nome do custom post, certo? Então, nós podemos criar um arquivo chamado arquivo-projects.php e esse arquivo ele vai ser responsável por exibir todos os posts deste post type, ok? Então, vamos fazer isso. Nós vamos aqui. Antes disso, vamos fazer um teste. Vamos clicar aqui, certo? Ele mandou aqui para Projects. Percebam que ele redirecionou para o index, certo? E ele está exibindo somente os meus projetos, pelo mesmo motivo, né? A minha consulta, né, lá do index, melhor, não do index, né, mas da página responsável por exibir meu... que no nosso caso é sim um index, né? No nosso caso é o index, mas poderia ser um outro arquivo. O index ele já se adequa ao que está na URL, então ele exibiu aqui somente o que está aqui, o que está no post type projetos. Mas eu poderia criar um arquivo chamado arquive projects. E aí eu posso dar uma pequena cola aqui do index. No nosso caso, eu só vou estar alterando aqui o de blog para projetos, certo?
logicamente nós poderíamos fazer tudo isso no index, verificar se nós estamos num tipo de post projeto, e aí eu poderia exibir aqui um outro título, certo? Eu optei por criar esse arquivo primeiro por motivos didáticos, certo? E aí pode acontecer de que vocês tenham uma listagem diferente, por exemplo, para os projetos. E outra coisa, se você quiser criar um link, né, para ver todos os projetos, você precisa ter esse arquivo, certo? Então vamos lá. Vamos clicar aqui em todos os projetos. E ok, agora sim, ele está trazendo aqui projetos para a gente com todos os projetos que nós criamos, ok? Então, percebam aqui o seguinte. A imagem aqui ficou com algum problema, certo? Possivelmente porque o tamanho que ele esperava aqui não foi possível ele criar para esse tamanho de imagem aqui. Provavelmente a largura dessa imagem era menor da largura que era esperado. Então o WordPress não tem como cropar isso daí, né? Ele teria que alargar. Mas como nós colocamos para cropar, né? Como setamos como true, ele deixou esse espaço aqui, certo? Então nós deveríamos ter enviado, na verdade, uma imagem com a largura maior, porque quando ela fosse exibida em cantos menores, aí sim seria cropada, certo? Como essa imagem aqui ela tinha uma largura maior, ela era bem grande, na verdade, essa imagem aqui ela foi cropada, certo? Ela foi recortada, beleza? Então nós finalizamos aqui a nossa aula sobre Custom Posts. Na próxima aula nós vamos falar sobre Custom Taxonomies, ok? Então, até a próxima aula.